Olá pessoal, começando mais um podcast Filmes Clássicos. Esse é o episódio número 31 e nele vamos falar pela primeira vez individualmente de um filme mudo. O filme que escolhemos é Aurora, Sunrise, A Song of Two Humans e foi dirigido pelo alemão F.W. Murnau, mas produzido pelos Estados Unidos, mais precisamente a convite do William Fox, o chefe do estúdio Fox. Essa produção muitas vezes é considerada como um dos últimos grandes filmes do cinema mudo. Logo em seguida esse filme estreou o cantor de jazz, Veio o som e o resto é história. E como é sempre bom lembrar, pessoal, esse episódio é daqueles que conterão spoilers. Então, se você ainda não viu o filme, mesmo que não curta muito filme mudo, se quer começar a assistir algum filme mudo, talvez seja interessante começar por esse aqui, porque ele é muito visual, é muito bem feito esteticamente e tem uma história bastante simples, Caso vocês queiram entrar em contato conosco, pessoal, nós temos lá o nosso site www.filmesclassicos.com.br. Estamos no Facebook em facebook.com/podcastfilmesclássicos. E estamos também na rede social de filmes, a Filmou. Nosso login lá é Podcast Filmes Clássicos. E aí, galera? Voltando então aqui, nosso primeiro episódio que a gente está gravando em 2016, não é o primeiro que a gente lança, A gente lançou os 7 Samurais aí no início do ano. Mas é o primeiro que a gente está gravando em 2016, depois aí de um recesso aí de mais ou menos um mês, Voltando aí, falando de São Paulo, Sérgio Gonçalves, beleza, Sérgio? Beleza, tudo bem? Seja bem-vindo aí, retorno à casa. Legal. E Alexandre Cataldo falando lá de Blumenau, beleza, Alexandre? Beleza. Tranquilo, eu sou Fred Pronto para Almeida. 2016. 2016. O ano inteiro, não é isso? Vamos lá. Eu sou Fred Almeida aqui, falando do Rio de Janeiro. E a gente está hoje aqui para falar de um filme que foi até eu que escolhi, os últimos filmes aí, cada um escolheu um, O Alexandre escolheu os 7 Samurais, o Sérgio escolheu Felicidade Não Se Compra, E eu acabei escolhendo o Aurora porque eu achava que a gente podia fazer um filme mudo, isoladamente no nosso podcast. Aí eu resolvi escolher a Aurora, que para mim é um dos grandes filmes dessa era do cinema mudo. E acho que é um filme assim que mostra bem como em 1927 ali, na beira ali de estrear o cantor de jazz, que o Aurora acho que estreou uma semana antes do cantor de jazz. Até por isso foi um fracasso de bilheteria, mas ali em 1927, como a arte do cinema já estava bastante desenvolvida, apesar de ser ainda filmes mudos, ainda estavam sendo produzidos filmes mudos, a linguagem cinematográfica estava bem desenvolvida. Eu acho que o Aurora é um desses filmes que ilustra bem esse fato, porque você tem você quase não tem intertítulos no filme. E o filme tem ali vários recursos que a gente vai comentar ao longo do podcast aí, que o diretor Murnau usa ali para passar as ideias dele, Então, o filme... E há quem diga que esse foi o ápice, no cinema mudo, do domínio da técnica narrativa, que depois teve até uma queda com o advento do cinema falado, que eles deixaram de se preocupar tanto em contar a história com imagens e explicar tudo no texto, em diálogos, Então, a Aurora acho que é um representante desse momento, que você praticamente não precisaria de muitos intertítulos, embora alguns intertítulos ali sejam fundamentais, pro roteiro, pro desenrolar da história. Mas mesmo assim são muito poucos. E aí, aproveitando a sua deixa aí, não só essa questão de se agora você pode explicar muita coisa por diálogo, mas como um problema técnico que no primeiro momento começa a acontecer, que a gente até vê bem parodiado no Cantando na Chuva, que é aquela questão captação do som, da captação do som, Porque
as câmeras naquela época faziam um barulho danado, o motor das câmeras, e agora você tinha que gravar o som ali no estúdio. Então como é que você ia fazer aquilo? O que eles optaram no primeiro momento é botar a câmera dentro de uma cabine. A gente vê isso naquela cena do Cantando da Chuva, né? Que o cara fica entrando e saindo da cabine toda hora e eles ficam colocando o microfone num lugar, botam no arbusto, não sei aonde. Aquela cabine que ele estava entrando, ali dentro ficava a câmera, ali dentro ela ficava bloqueada do barulho do som, né? E aí eles conseguiam gravar o som lá fora. Então, por causa disso, a câmera que passou a se movimentar bastante, como a gente vai ver nesse filme aqui, que eu acho que é um dos grandes baratos desse filme, é essa câmera que estava quase sempre em traveling ali. Isso, num primeiro momento, deixa de acontecer. A gente volta para aquela coisa meio câmera fixa, quase que um teatro filmado ali. E só depois, algum tempinho depois, é que começaram a blimpar as câmeras, né? A botar proteção ali naquela região onde fica o motor da câmera. E aí diminuiu o ruído da câmera e a câmera voltou a se movimentar de novo. Então, eu acho um filme muito bom por causa disso. A história é bastante simples. Vocês concordam comigo? É uma história simples, né? Eu acho que não é o que tornou esse filme um grande filme, o enredo, a história, a adoração a esse filme, que eu particularmente até considero um pouquinho exagerada. Tem algumas coisinhas que me incomodam no filme, mas sem dúvida um dos filmes mudos mais importantes, talvez de Hollywood seja o mais importante. Eu acho que ele rivaliza aí com vários outros filmes europeus, até do próprio Murnau. Eu prefiro, por exemplo, A Última Gargalhada. Nosferatu nem tanto, mas depois que ele foi para os Estados Unidos, lá, levado pelo William Fox, né? Depois que ficou encantado, né, com a Última Gargalhada. Que não tem intertítulos, né? Que não tem intertítulos. Isso é algo que me incomoda, essa afirmação, porque quando você vê o filme, você vê que tem um intertítulo perto do final. Só, né? Mas tem, tá. Mas basicamente não tem, e isso encantou o William Faulkner. Na verdade, não era uma especialidade ou uma prerrogativa só do Murnau. O cinema alemão, como um todo, usava poucos intertítulos nessa época. E isso é algo que simboliza muito bem essa capacidade de fazer cinema visualmente, né? Transmitir a história, as ideias visualmente, os sentimentos. Não precisando da bengala da palavra, né? E que, como o Sérgio bem colocou, depois deu uma empobrecida na narrativa cinematográfica a partir do momento em que passou a não precisar mais, né? Os filmes passaram a não precisar mais se valer do visual apenas, né? Então, sem dúvida, é uma ótima escolha para o podcast. Eu acho que já estava mais do que na hora da gente fazer um filme mudo. Não é o meu preferido do Murnau, repito, mas mesmo assim, dos que ele fez nos Estados Unidos, sem dúvida é o melhor. Né? Ele fez 4, né, se não me engano, antes de falecer, os 4 últimos da carreira dele, que foi esse, depois aquele filme Perdido, Os 4 Diabos, não é? E depois outros, o Pão Nosso Cada Dia, que é um bom filme, eu acho bem gostoso de assistir, mas fica um pouco inferior, assim. Já ficou um filme muito, como é que eu vou dizer, talvez americanizado demais, assim, ao passo que um dos grandes baratos de Aurora é o fato dele ser um filme, basicamente um filme europeu, um filme alemão, um expressionista, feito nos Estados Unidos, né? E foi isso mesmo que o William Fox buscou ao trazer o Murnau, né? E depois fechou com Tabu, que ele próprio não chegou a ver estrear, né? Ele faleceu antes da estreia. Mas foi, sem dúvida, um dos diretores mais importantes do cinema mudo, e esse é o filme mais importante dele nos Estados Unidos. Só para deixar claro, para a gente não fazer confusão, porque esse Pão Nosso de Cada Dia, que é essa tradução em português, é o City Girl, não é? City Girl, exatamente. Isso, é porque tem um filme chamado Our Daily Bread, que é americano também, aí falado, que pode causar confusão também. Mas esse é um bom filme também. Eu vi há muito tempo atrás, não lembro muito bem dele. Não sei se é o meu... Não diria que é o meu preferido do Murnau, não. Eu prefiro o Nosferatu. Gosto muito do A Última Gargalhada também. Você comentou aí que
que tem algumas coisas que te incomodam, tem coisas que ficaram datadas, bastante coisas que ficaram Sem dúvida, datadas. até o moralismo do filme, né, que basicamente é uma seguindo a tradição, né, de literatura alemã da época, aqueles romances educativos, né, em que o personagem falha e depois ele arca com as consequências, né? Ele aprende, ele evolui moralmente a partir das consequências. Então, sem dúvida, tem muito moralismo. Isso incomoda um pouco, né? Esse excesso de moralismo e a rapidez com que os sentimentos mudam, né? Ele rapidamente é induzido a matar e rapidamente se arrepende. Daqui a pouco tá saindo com a mulher, se divertindo na cidade. Rapidamente a mulher perdoa. Imagina, o cara queria matar ela e daqui a pouquinho ela já está reconciliada. São coisas que ficam datadas, né? Eu acho que isso acaba incomodando todo mundo, né? E eu estava revendo, né, a Aurora e eu estava pensando justamente isso. Ele continua sendo um grande filme, mas esse roteiro, as atuações e tudo aquilo, ele só funciona porque realmente é um filme da década de 20, a gente aceita aquilo como um roteiro antigo mesmo, com atuações antigas, e você acaba comprando essa ideia, a narrativa ela é apresentada de uma forma muito poética, né? Desde a traição do marido, simbólico, né, do homem, né? Tudo muito. Ele até começa falando, né, que ele está praticamente abordando um tema universal, que é a questão da traição, da fidelidade, enfim. Os personagens nem têm nome. Não tem nome, propositalmente não tem nome, mas ele acaba só funcionando justamente por se tratar de um filme mudo, um filme produzido muito. Assim, tem todo um esmero, né, na produção, técnicas cinematográficas apuradas, fotografias. Então isso enche os olhos de quem gosta de cinema. Mas se a gente parar para pensar, vamos imaginar como seria fazer a Aurora hoje. O roteiro é péssimo, né, em relação a isso que vocês falaram. O cara, ele é convencido a assassinar a mulher, ele chega quase ao ponto de assassiná-la realmente. Aí eles vão para a cidade, acaba desistindo, eles se reapaixonam ali, ela passa a ser a coisa mais importante da vida dele. É quase piegas, né? Na verdade, para você aceitar piegas. Tudo isso e ainda caminhando para um desfecho hollywoodiano, né? Para um happy end, né? Que a gente gostaria, acho, talvez mais desse filme se no final realmente ela tivesse morrido afogada na tempestade, né? Mas aí tem algumas considerações a fazer, assim. Por exemplo, eu acho que realmente é o que vocês já falaram. O foco do filme, e ele é lembrado hoje, é por causa da forma, não por conta do conteúdo, né? Exatamente. É a forma de contar aquela história que é simplérrima e é isso aí que você falou. E hoje também você vai não olhar pelas atuações, né? Não pelas atuações. Também. Eu acho que tem muito de atuação aí, que é herança do expressionismo alemão. Sem dúvida, sem dúvida. Aquela coisa mais exagerada, os gestos mais largos e tudo. Então, realmente, tu tem que meio que entender isso, aceitar isso. Para você talvez entrar na história. Realmente dá para aceitar, você tem que lembrar, principalmente a do George O'Brien, em praticamente todas as cenas em que ele está sozinho, tem aquela coisa bem derivada do expressionismo, de que o fundo, o cenário, ele fica totalmente apagado, vamos dizer assim, não chama atenção e a atenção é toda no rosto dele, até a iluminação. Então, até a maneira dele se locomover, que às vezes parece um Frankenstein, né? Tem aquela história conhecida de que o Murnau botou chumbo no sapato dele pra ele andar com ele chega a parecer encurvado, como um corcunda no barco, né? Então tem aquela coisa assim, parece até o Nosferatu, né? Chegando lá. Ele é muito. Isso é uma outra coisa que talvez canse um pouco, ele é muito repetitivo nessa transmissão de ideias, nesses simbolismos ou nessas metáforas que ele usa. Basicamente o filme todo, tem hora que você pensa, já entendi, eu já sei que ele está carregado com esse sentimento de culpa, que ele está pesaroso, né? Eu já sei disso, porque isso fica muito repetitivo, e depois, quando aí o barco vira e ela fica desaparecida, chega a ser dada como morta, novamente a gente vê ele andando lá com aquelas botas de chumbo, né? Ainda que não seja propriamente, mas como se estivesse com botas de chumbo, e tudo isso fica muito caracterizado ali no personagem. E a atuação dela, que foi a atuação vencedora de Oscar,
mas é duro de engolir hoje em dia, né? Uma atriz que você vê nas horas, principalmente no início ali, quando tem close nela, aquelas sobrancelhinhas mexendo assim. Assim, na verdade ela ganhou por Dá 3 uma filmes, agonia. né? É, Ela ganhou por um pacote de filmes. Anjos da Rua, né? Não, Anjos da Rua foi posterior. Não, Anjos da Rua. Mas Anjos da Rua foi posterior. Não, é que foi o porque a filme cerimônia foi em 29. Ah, sim, mas foi o filme do Borges, né? Que ela fez 2 com Borges. Ela fez o Sétimo Céu, Sétimo que ela Céu. tá bem ali. Tá, um filme meio meia boca, mas ela tá bem ali, aquele tipo de atuação da época, né? Acho que não pode estabelecer uma comparação de hoje com o que era considerado boa atuação naquela época. Por esse filme aqui, né, o Aurora, e por esse Anjos da Rua aí, que é de 1928. Né? Até porque, para ser coerente, né, no último episódio a gente falou das restrições que se tem ao Toshiro Mifune, mas ali não, é o personagem que exigia. Talvez aqui a gente tenha que fazer essa consideração também, né? A personagem dela era para ser uma mulher completamente apagada, completamente passiva. Inclusive aquela peruca rígida, ali, parece um capacete. Então, talvez que é um ponto que mostra como é datado, né, o roteiro. Ela praticamente aceitando, se conformando com aquela traição do marido e tudo, enfim. E depois, e o fato também de perdoá-lo assim tão rapidamente, né, em questão de horas, ela já estava apaixonada de novo por ele, que há pouco tempo tinha tentado esganá-la, jogar para fora do barco, enfim. Mas lembrei o que eu ia falar, que é que você falou do final, porque muitas cenas aí tem dedo do William Fox, cara. Porque o Fox exigiu algumas cenas, eu imagino, eu não sei exatamente quais são, mas eu imagino toda aquela meiuca ali, aquela cena do porco. Aquela do porco super datado. É o clímax do negativo para mim do filme. Principalmente o William Fox exigiu o final feliz também. Porque o Murnau acho que queria justamente o final dele, né? A mulher, a gente vai falar um grande spoiler aqui do filme, a mulher falecendo naquela tempestade e morrendo mesmo, né? Dada como morta e morreu, acabou. Não sei nem se a intenção dele é que o George O'Brien matasse a outra e tal, ia ser um final catastrófico provavelmente, né? Mas é aquela coisa, cinema americano e tal, é o primeiro filme do Murnau nos Estados Unidos, né? Dá pra entender tudo isso, né? Hoje a gente entende por que o final acaba sendo como ele é, né? Mas realmente, assim, nesse aspecto de conteúdo, se você olhar só para a história do filme, realmente vai ser uma experiência difícil. Como a gente gosta de citar sempre os figurões aí que tem o filme em alta estima, né? Temos ali John Ford, que dizia que era um dos seus filmes preferidos, Truffaut também, Scorsese também, para variar, né? Scorsese tem uns 50 mil filmes preferidos, né? As palavras do Scorsese para esse filme definem bem o que a gente está falando aqui, que é mais do que um filme, é um poema visual, né? Ele chamava esse filme. E o filme, o filme tem uma série de inovações dessa parte estética e de forma do filme que acho interessante. Por exemplo, foi um dos primeiros filmes a ter trilha sonora síncrona, né? Você não tem diálogo, mas você não precisava de uma orquestra tocando musiquinha para o filme, porque a trilha sonora do filme e a trilha de efeitos sonoros, alguns efeitos sonoros, já estava acompanhando a película, né? Já ficava ali impresso na película, como depois veio lá o cantor de jazz. Só que a diferença do cantor de jazz é que o cantor de jazz tem pedaços que são diálogos, né? Dentro do filme ali, ele canta e tudo, e aquilo sincronizado com a boca do Al Jolson. E a gente chega a se surpreender, né, com esses efeitos sonoros, que o filme é mudo, mas de repente você ouve, não sei se é um apito, um barulho de algumas coisas que acontecem, e fala, poxa, mas isso está na ação, né? Exatamente. E não foi, se você ouviu, eu não sei que trilha vocês ouviram, porque depois refizeram a trilha para esse filme, acho que na década de 90, não é isso? Quando lançaram o DVD nos Estados Unidos, aí refizeram a trilha totalmente diferente. Mas a trilha original existe
E ela tem realmente esses momentos. É uma Tem. dúvida que eu fiquei. É na trilha original que tem o tema que o Hitchcock usou depois, exato. que é o Funeral É a March of a Marcha do Marionette, Marionete, né, do Gounod. funeral da... É na cena do que eles estão Que eles com quebram a aquela estátua, palhaçada, né? aquela É. palhaçada de botar a cabeça na estátua, que não existia cabeça na estátua. que é Tá? bizarro aquilo. Parece a cena do Mr. Bean naquele filme, quando ele corrige o quadro lá. No filme tem esses momentos datados, né? O porco bêbado. Não, né? todo aquele interlúdio romântico e cômico que tem, que vai da barbearia, fotógrafo, depois o parque de diversões, o salão de baile, o jantar, aquilo ali cansa, né? E depois ele ainda dança lá, ele é convidado, intimado a fazer a dança do camponês para delírio lá das pessoas da cidade, que é um claro bullying ali ao camponês, né? É um pouquinho longa essa sequência. É um pouquinho longa demais, dá uns mais de 20 minutos aquilo tudo mas ali. assim, é proposital porque ele dá um contraste bom com o que vem depois também, né? A tempestade, né? Ele te deixa naquele filme Mas antes disso aí, pra gente não sentar só o malho no filme, antes didisso. Até porque a gente tá discutindo esse filme por quê? Escolheu pra falar, agora a gente tá aqui há 20 aí agora minutos falando como mal do filme. Como eu escolhi, eu defendo. Vamos voltar um pouco no tempo. A primeira sequência do filme, né? Que a gente tem lá aquela série de sobreposições de imagens, né? Para mostrar aquela sequência que acabou ficando, chamaram de sequência das férias, né? Que ele mostra ali que chegou a época das férias e que a mulher da cidade está indo visitar o campo, né? E aí tem uma sobreposição de um navio com mulher na praia, tem umas coisas assim, né? Só essa sequência eu já acho bacana, esse uso de sobreposição de imagens para mostrar várias ideias ali ao mesmo tempo, né? Isso é um recurso, um daqueles recursos que eu falei lá no início da linguagem mais desenvolvida. Isso não é só ali, né? Isso aparece não é só ali, é pelo filme inteiro, né? Momentos do filme, né? Daquele momento que ele tá com a mulher no quarto, ele tá pensando na outra, e a né? outra Sentado na aparece cama e a outra aparece ali, meio que parecendo fazendo um carinho fantasma. nele. Então, tinha todo esse uso desses recursos, né? Tinha essa coisa de... No início também a gente vê o uso da perspectiva forçada, né? Quer dizer, ele criou ali uma sensação de profundidade nos cenários, usando, né, colocando ao fundo prédios que eram feitos... Maquetes, né? Miniatura, para você ter a impressão que aqueles prédios lá atrás, em alguns planos, estão muito mais afastados, né? Sim. Botou anões andando na rua para você... Eu ia falar. Botou, né? Anões também. Botou e usava muito a questão de espelhos ali, aquele efeito Shiftan, né? Shuftan, sabe? Para fazer, justamente colocar no mesmo quadro que era atores reais com maquetes e tudo mais, né? Para fazer essa fusão, né, de imagens ali sem você perceber, né? Que é algo que foi usado pelo Hitchcock também no Black Mirror, se não me engano. No Ben-Hur também, né? No primeiro Ben-Hur, de 25 e tal. Que é até a fotografia do fotógrafo desse filme aqui, que depois eu vou falar mais. Mas então, tem toda essa coisa. E aí depois tem uma das melhores cenas para mim, que é justamente o encontro dos amantes ali, né? Eu acho que é a melhor cena, né? Aquele traveling que tem. Porque aquele traveling ali é uma coisa que era muito rara de fazer. Hoje a gente vê em tudo quanto é filme, que é essa coisa da câmera se movimentar, como se fosse a plateia ali, a plateia estando como se fosse um personagem, acompanhando com os liberdade, outros personagens, né? Com aquela liberdade de... Você tem um traveling ali que ele vai andando lá pro pântano e a câmera vai seguindo por trás dele, né? A câmera no momento tá parada ali. Ele tá andando, aí de repente a câmera começa a se movimentar, como se a gente estivesse acompanhando o que ele vai fazer. Como é que vai ser o encontro dele? E depois ela vai pra frente dele, né? Ele até chega a sair depois ele sai, exatamente. Depois ele passa por uma pontezinha, parece, a câmera vai pro lado e já vai pro outro lado e ela vai... Vai pro lado, pra trás de umas árvores, e ela vira uma câmera subjetiva.
É como se a impressão é que fica que ele está olhando a mulher e a gente está olhando a mulher. Aí daqui a pouco ele entra no quadro de novo. Isso ali me lembrou até a Uruzevsk lá no Carta Não Enviada. Tem uma cena bem parecida, assim, que ele faz um traveling e que o personagem, a câmera hora tá de um lado dele, depois do outro, ela cruza livremente assim o caminho. Ela não é um traveling tradicional que o personagem está andando e a câmera está andando paralela e mostrando sempre ele pelo mesmo lado, assim. Tem essa relação, né, também com o personagem. Não. Isso é muito interessante. E depois tem diversos outros travelings ao longo do filme, né? Tem o traveling dentro do bondinho, que ali é um traveling enorme ali, apesar de ser uma coisa meio... É um back projection ali, né? Fica passando... É um filme de muitas caminhadas, né? A gente acompanha os personagens caminhando em vários momentos, né? Seja mostrando... A maior parte das vezes eles por trás, assim, né? Principalmente George O'Brien. Depois da reconciliação a gente vê eles caminhando aí de frente, né? Então os personagens estão sempre em movimento, assim, né? Tem muito dessas coisas assim, né, simbólicas no filme, né? Tem o próprio vestuário, né? A amante sempre aparece de preto, né? É uma vamp, né? Estilo vamp. Praticamente, ela chega lá e assobia, né? Ela fuma, ela como um cachorrinho, né? A gente vê ela se despindo, ela fuma, ela usa lingerie sensual, enfim. É um maniqueísmo muito grande também, né? Enquanto a mulher, ela é cabelo preso, meio fria, meio, né, passiva, roupas claras. Loira, né? E tem muitas cenas assim que junções assim de cenas que ressaltam essa dualidade, né? Por exemplo, aquela que a esposa tá com o neném no colo, né? Abraçando o neném e corta imediatamente a gente vê a amante com o marido no colo, né? Abraçando legal, ele, né? Justamente lá na beira do lago, né? Então E ele tá na posição como se fosse um bebê ali, né? Exato, nos braços dela. Isso é direto, né? Muitas. Tem a própria viagem do bonde, né? Tem a dualidade também na chegada e na partida, né? Na chegada eles estão ali vivendo o fundo do poço, né? Emocional. E mal se falam e depois quando voltam tudo é festa, aquela alegria, né? Tem a depois própria de uma tarde dualidade com contraste óbvio, né? Entre cidade e campo, né? Vocês já falaram aí, uma mulher da cidade, que é essa Margaret Livingston, é a atriz, e o outro a mulher do campo, que é a Janet Gaynor. Tem essa dualidade de pôr do sol, nascer do sol, sol, lua, né? Sensualidade, inocência, pecado, redenção. E no final quem vence é o sol nascente, a aurora, né? Do último dia lá, quando eles estão reconciliados e ela se recupera Que dá nome ao filme, né? Então tem todo esse simbolismo que eu acho legal, que contribui com o filme, né? Tem a lama, né? Naquela cena do lago que vocês estavam comentando, a gente vê as pegadas na lama, né? Quer dizer, ambientando a sujeira daquela relação, né? Eles estão indo pra lama mesmo, né? O cara principalmente, né? É um verdadeiro personagem de filme noir, aliás, né? A gente tem que falar isso, porque esse filme... E a mulher também, né? A Femme Fatale. Ela é uma Femme Fatale. Tanto no visual também, né? Aliás, tem uma grande relação disso tudo, né? Afinal, todo mundo, né, sabe que filme noir, uma das fontes é o expressionismo alemão, né? Expressionismo alemão. E ao trazer lá o Murnau da Alemanha, o William Fox talvez tenha contribuído muito para impregnar esses visuais, essa narrativa também no cinema americano, né? Interessante. Não tinha pensado muito nisso não, mas é verdade. Né? Tornou uma coisa mais palatável até para os americanos, provavelmente, né? Porque agora estava se produzindo ali no país deles ali, né? E falar um pouco aí do roteiro, que a gente sentou meio pau aí, mas ele é escrito pelo Karl Mayer, que era um colaborador do Murnau na Alemanha, ele trouxe de lá também quando veio. É baseado num romance chamado Uma Viagem a Tilsit. E esse Karl Mayer, ele, além de escrever A Última Gargalhada para o Murnau, ele simplesmente escreveu a história do Gabinete do Dr. Caligari, né? Que não precisa de muita introdução, né?
falando de expressionismo alemão, a gente pensa direto no Caligari, cara, né? Ele é o cara. E ele não foi, né? Ele não foi para os Estados Unidos, né? Mas ele mandou o roteiro finalizado lá, né? Com o Murnau. Ele mandou, porque acho que a produção desse filme começou lá mesmo, né? A ideia começou na Alemanha. E aí, a gente já comentou por alto, né? Mas vale a pena repetir essa questão intencional, né? De tirar o nome da cidade, o nome dos personagens no filme, né? Porque na história original lá do Suderman, né? Viagem a Till City tinha o nome da cidade, obviamente, o nome dos personagens também, né? Que era, eu acho que Ansas era o homem e a mulher era Indri. E isso foi tirado intencionalmente, inclusive está expresso, né, nos créditos iniciais ali, né? Ele fala bem, está escrito isso, né? Está escrito que essa canção, essa é a poesia, né? De um homem, uma mulher, de nenhum lugar ou de qualquer lugar que você poderia ver aqui tratando ou do tema em qualquer de uma tempo, em maneira qualquer lugar. universal, né? Independente de quem seja. Universal. Isso foi buscado, né? Pelo Murnau e pelo Kallmayer. Falar aí, a gente falou rapidinho dos intertítulos, mas não pode deixar de falar. Acho que você comentou, né? Esse lance dos intertítulos em algum momento. Acho que o Sérgio comentou isso. E em algum momento ali ter relação até com a história, É fundamental, né? Porque Sim. como eles iam mostrar que a mãe estava sugerindo que ele afogasse, que ele assassinasse a esposa, né? Só com imagens, ia ser um pouco complicado isso. Então, naquele momento é o momento que o filme fica sombrio, né? Que até então era aquela história, um romance e tal, e de repente naquele encontro bucólico ali, aquela imagem bonita, né? Aquela fotografia linda daquele luar, ela vem com isso. E se ela se afogasse, né? E aí tem até uns efeitos ali no intertítulo, né? Tem um fade-in, né? A palavra primeiro aparece, drowned, depois ela derrete, assim, meio como se isso era tivesse... totalmente original, né? Não tinha muitos filmes. Eu não lembro de filme mudo utilizando os intertítulos dessa forma. Assim. E a gente percebe que o intertítulo, nos filmes mudos, quando necessário, bem colocado, ele não incomoda. Ele passa a incomodar, sei lá, pelo menos pra mim, quando estou assistindo um filme, são duas coisas. Primeiro, o excesso de intertítulos, quando você já está entendendo a história, ele fica te explicando o que você já entendeu, que o Alexandre comentou alguma coisa assim. E outra vez, que às vezes é muito chato, a duração do intertítulo. Né? Porque às vezes eles acham que as pessoas são semi-analfabetas, que vão ficar muito tempo lendo aquilo até entender. Você lê, você fica olhando para aquela tela e não sai aquele intertítulo. Isso acaba cansando um pouco. Não sei vocês, mas eu pelo menos acabo me irritando um pouco com isso. Cansa. Às vezes eu chego até a acelerar, pra ser sincero. Porque você já leu, você já entendeu, você nem precisaria mais vários segundos, né? Eu acho que assim, o mínimo possível tem que ter mesmo, né? É isso aí. Uma coisa que você falou que queria comentar, e eu até peço que você comente, que você é o especialista, né, no assunto, que são os diretores de fotografia, né, que eram dois, né, que ganharam o Oscar. Ia falar, não dá para deixar de falar, porque é isso aí que você falou. Foram os primeiros a ganhar Oscar de fotografia, né? Assim como a Janet Gaynor foi a primeira a ganhar Oscar de atriz, porque foi no primeiro Oscar, né? De 1929, a cerimônia em 29. Mas os primeiros a ganharem o Oscar de direção de fotografia foram o Charles Rocher e o Karl Struz. Né? Dizem, né, que o Karl Struz que era o cara mais importante nesse filme, né? Até porque o Charles Rocher passou acho que bom tempo doente, né? Apesar do nome dele aparecer antes do Struz, que dizem que o Struz ficou meio chateado com o Murnau por causa disso, não se sentiu valorizado, mas inclusive faz sentido ser o Struz aí o grande fera desse filme, até porque muitas das coisas que acontecem no filme ali em termos de fotografia tem a relação com o fato dele ter sido fotógrafo de estilo mesmo, né, de usar câmera fotográfica, fotógrafo comum, em Nova York, e algumas cenas ali inclusive são inspiradas em fotografias dele, né, e todo esse uso de trucagem, de sobreposição de imagens, né, que a gente comentou e tal, isso era feito, né,
dentro da câmera ali, era um efeito in-camera que eles chamavam, era feito na hora ali, o cara tinha que voltar com o negativo, expor uma parte do negativo, proteger outra, para depois voltar o negativo na câmera, expor de novo para, né, capturar na outra parte do negativo e criar aquelas sobreposições de imagem e tal. É um efeito, quer dizer, Hoje efeito físico na película, né? Físico na película na hora ali da gravação. E aquilo tinha que ser tudo certinho, milimetrado, entendeu? Porque imagina, se o cara começar a gravar uma parte antes do outro, ia ter um pedaço que ia estar exposto, o outro não, ia ser uma confusão. Então era um negócio difícil de fazer, né? E eles já tinham uma certa experiência justamente por lidar com fotografia de estilo, né? Que também a gente escutando ali os extras do Blu-ray, que aliás também, só uma curiosidade, parece que foi o primeiro filme mudo a ser lançado em Blu-ray. Bom, tem o comentário de um diretor de fotografia e até por isso mesmo ele puxa muito a brasa para o ofício dele e passa mais de meia hora falando do trabalho dos diretores de fotografia, até que também não é para menos, já que é fundamental nesse filme. E aí tem a questão dessa múltipla exposição, né? E em alguns casos não foi nem esse negócio de tapar o negativo, não. Parece que em alguns momentos ele ficava lá contra-regra lá segurando uma tela preta ao lado. Tinha um lado que tinha determinada ação sendo filmada e ao lado ele segurava um painel preto escuro, né? Enorme, e aí ficava filmado com um preto do lado ali, né? E depois filmava nessa outra parte. Não, aí então, mas isso é a sobreposição. Não, mas tem um tampar o negativo no próprio negativo, né? Ele tampava lentes, quer dizer, né? Não a lente, ele tampava o quadro lá, o cenário, né? É como se na cena tivesse lá uma metade... Porque o efeito é o mesmo, né? Se você o efeito é o mesmo, O importante é que uma parte do negativo fique escuro, ou seja, não seja exposto, a outra seja exposta num primeiro momento, depois você vai voltar ao negativo, aí aquela parte que você expôs, você vai tapar, né? E vai expor outra parte, aí você cria esse efeito de sobreposição. Mas é isso que eu falei, que o negócio tinha que ser bem milimetrado, né? Eu realmente não... Eu ouvi os comentários também, mas eu não tinha entendido que tinha sido na frente da câmera, vamos dizer assim, né? Ali no cenário. Outra coisa, não sei se sobre a fotografia em si você quer comentar mais, mas outra coisa que eu acho que é digna de nota desse filme é a questão dos cenários, né? E até foi indicado o carinha lá para o Oscar, ele não ganhou. Na verdade, esse filme então teve 4 indicações e ganhou 3, né? Ganhou o filme, ganhou a atriz com a Janet Gaynor e a fotografia com os dois ali que nós estamos agora. Os cenários, assim, claramente, né? Claramente influenciados ali pelo expressionismo alemão, aquelas proporções distorcidas, né? Em vários momentos no quarto, quando a gente vê as camas, a porta, em vários momentos a gente vê aquela coisa claramente expressionista e também a questão de arquitetura ali de alguns cenários, a gente vê aquela até lembra muito, por exemplo, aquela confeitaria onde eles vão lá, lembra muito aquele hotel lá da Última Gargalhada, muito vidro, aquela coisa lá do Bauhaus, né, a escola de design, arquitetura lá de Berlim e tal. Então, isso está presente em todo o filme. Porque não tem nada de locação, né? É tudo estúdio e cenário, né? Não foi nada em locação. Na cidade, né? Inclusive aquela cena no charco lá, no pântano, é cenário também, né? É cenário, ó. É cenário, é dentro do estúdio, né? Não é locação. Aliás, essas cenas do barco, principalmente no início, me incomodam bastante, né? Porque é muito falso aqui. Você percebe nitidamente que o barco está absolutamente ancorado, parado ali, amarrado, né? Quando ele está remando, mostra então ele remando e depois a outra cena, né? Mostra do bote, quando eles estão saindo, é nítido que o barco, quando ela está sentada no barco, ela está absolutamente parada, e mostra a cena ele remando e ela parada. Isso... Eu vejo aquilo ali até como mais uma das metáforas ali do filme, né? Porque enquanto ele está planejando ainda se vai matar ela ou não e tal, o barco se move lento, né? Ou não se move praticamente, depois que ele
ele se arrepende, desiste, né? E ele passa a remar com um vigor, né? Que aí até você percebe que o barco está sendo puxado por alguma coisa, né? Porque ele não ia remar tão rápido assim, daquele jeito, né? Eu não gosto, não me passa isso, me passa realmente uma limitação técnica que eles tinham para fazer a cena do barco, então eles tinham que amarrar o barco e filmar cada um separado, assim, mas enfim. Isso não, mas você repara que depois que ele senta de volta e começa a remar meio com raiva, talvez dele próprio, não sei, o barco aí passa a voar, né? Então, mas na cena quando tá mostrando ele remando, né? Mas quando corta para ela, o barco tá praticamente parado e tem uma falta de sincronia aí na velocidade do barco muito grande, que chama atenção do ponto de vista técnico, né? Enfim. Pequenos detalhes aí do filme, né? Mas vocês gostaram muito, vocês falaram... Bom, tá falando do cenário. Você vai acrescentar mais alguma coisa do cenário? Não, é que eu gostei bastante do cenário e também outra coisa, a gente já falou várias técnicas ali da questão da superexposição, né? Múltipla exposição do negativo. Outra coisa que tem que ser falada nesse filme são justamente as dolly shots, né? As cenas acompanhando os personagens andando ali, a gente também já deu uma pincelada nisso aí, né? Mas não tem nenhum momento quase estático ali no filme, né? Muito difícil. O filme é bastante fluido, né? E depois você vai... Aquilo que eu falei, depois você vai ver alguns filmes do cinema falado e você vai ver que como a câmera, como mudou, né? Por exemplo, não sei se vocês viram aquele filme que é até retratado no Aviador, Hells Angels, né? Anjos do Inferno. Eu vi, mas não lembro nada. Porra, aquele filme ali... Cara, o que tem ali de legal são as cenas aéreas. Quando a câmera desce no chão é tudo parado, é tudo, quer dizer, quando não tem diálogo, aí a câmera pode se movimentar. Mas no primeiro momento é isso. Se tem diálogo, a câmera está fixa, está parada, filmando os atores, né? Aquele teatrinho, né? Falado. Aquele plano americano tradicional, né? 3, 4 atores numa sala. Então realmente você restringiu mesmo um herói, o outro não. Agora, voltando aí, já que a gente falou fazer uma conexão aqui do Hells Angels pro Asas, porque você falou que esse filme ganhou o Oscar, né? De melhor filme. Na verdade, ele ganhou o Oscar junto com Asas, né? Mas assim, categorias diferentes, porque o primeiro Oscar você tinha uma categoria chamada Unique and Artistic Production, né? Que seria produção de grande valor artístico e único, né? Uma coisa nesse sentido. Que o Aurora chegou a concorrer com o Shang, né? Aquele documentário, até do que a gente comentou aqui, quando a gente fez o episódio do King Kong. E o A Turba, que é outro grande filme mudo do período ali de 1928, The Crowd. A gente chegou a citar também em algum momento do podcast. E o Asas ganhou a outra categoria, né? E o que aconteceu é que no ano seguinte, a Academia, retrospectivamente, meio que tirou o título de Oscar de filme pro Aurora e estabeleceu que aquela categoria não ia existir mais e que a categoria de filme mesmo é a categoria que o Asas, Wings, ganhou, que é o Outstanding Picture, é o nome original da categoria. E aí o Asas ficou meio como o único vencedor de Oscar de melhor filme naquele ano, né? É claro que muita gente não considera isso, né? Eu acho... Não sei se vocês viram o Asas. Eu vi. Porra, o Aurora é bem melhor do que o Asas. Eu acho. Eu também acho. O Asas... Porra, se o Aurora envelheceu em alguns momentos, o Asas... Porra... Praticamente todo o filme envelheceu, fora também as sequências aéreas, que também tem as sequências aéreas bacanas, que é o que chama a atenção do filme. E outra coisinha também que a gente não comentou ainda é a questão das fontes de luz, né, que aparecem em quase todos os planos do filme. Você vê uma lamparina, uma vela, uma luz que sai pela janela. Isso é bem interessante, né? Porque claro que a gente sabe que aquela não é como no Barry Lyndon, é iluminação natural, né? Mas só que é aquela ideia de passar, de fazer sombras nos personagens, né? Muitas vezes a gente vê as sombras realçadas por esses pontos de luz ali. Então você pode reparar que em praticamente todas as cenas.
E a luz é justificada, né? O nome que eles chamam é justificação da luz, da fonte de E luz. aquele caso, exatamente, aquele caso aquele ponto sempre comentado, né, até do cinema noir, do chiaro escuro e tal, jogar com luz e sombras, isso está muito presente nesse filme. Isso direto. Inclusive na cena da igreja, quando eles estão em crise ainda, entram na igreja, estão na sombra, né? E aí dão um passinho para frente, já entram num ponto que está iluminado e ali já começa a mudar o espírito deles, né? E ele antes também, quando ele está ainda pensando em fazer ou não fazer, ele caminha, ele passa por umas redes de pesca, na verdade, né? Que já mostra ele meio que emaranhado naquilo, e depois ele passa por entre mais árvores e vai hora sombreado, hora iluminado, e fica aquela dualidade ali, né, de sentimentos, né, a crise que ele está vivendo, né, do bem e do mal ali naquele momento. Então, o tempo todo esse simbolismo no filme, né? Eu acho que é um filme que isso aí é usado à exaustão até. E de novo é a influência da iluminação do expressionismo alemão, né? Certamente é coisa que o Murnau fez questão de usar de acordo com a experiência que ele teve, né? Ele foi um dos expoentes, né? A gente até pode falar um pouco do Murnau, né? Para mim é um dos principais diretores de cinema mudo, sem dúvida nenhuma, né? Também acho um dos mais influentes também, né? Não só por conta do expressionismo alemão. Seu xará, né? Frederic. Frederic Wilhelm Plump, né? Era o nome de batismo dele. Aí depois parece que ele pegou o nome de uma cidade lá próxima a Munique, na Alemanha, que se chamava Murnau, e adotou esse nome, né? E a gente esqueceu de falar do Fausto também, né? A gente citou a Última Gargalhada, o Nosferatu, mas o Fausto também, eu acho, um dos grandes filmes do expressionismo alemão também. Sim, um grande filme. O filme também muito, muito bacana. Eu acho que foi o último, né? Esteticamente. O último dele na Alemanha, eu acho, né? Ou não. Não tenho certeza, mas foi bem no antes dele ir pro, foi 26, né? Em 27 ele foi, não, em 26 mesmo ele foi pros Estados Unidos, então foi bem por ali. E ele acabou morrendo por lá mesmo, né? Morreu no acidente de carro, né? Conta aí a história. Eu não sei detalhes, não. Não, detalhes há boatos, né? Há boatos, né? Rola uma história, né? Que ele teria morrido, ele estava com, acho que o cara era valete dele, era ajudante dele. O filipino, né? O filipino lá, o filipino, Garcia Stevenson. E o Murnau era assumidamente homossexual e eles estavam ali, estava rolando sexo oral na coisa. Mas eu fui pesquisar essa história e descobri que o cara que começou a falar isso foi até um cara que era um cineasta de cinema underground e tal, era também homossexual. E esse cara escreveu um livro chamado Hollywood Babylon, que era basicamente um conjunto de historinhas picantes. Historinhas, isso, né? Fofocas, exatamente, a palavra me fugiu, mas fofocas, gossip. Babados. Babados ali dos bastidores de Hollywood. E muito historiador sério, muito crítico sério, contesta o livro do cara. Diz que muitas coisas ele escreveu ali porque ele ouviu falar de boato e ele botou num papel. Mas é o tipo da coisa também que. É o tipo da coisa também, primeiro, ninguém tem como saber exatamente, né? Não, acho que inclusive o laudo policial e tudo, nada indica que estava rolando. O cara morreu também? O cara morreu, o motorista lá, o Valete? Eu acho que morreu sim, também. Não. Então, tudo bem, você também estava. Se também estava, aquela história. Morreram felizes, né? Fazendo o que queriam, né? Mas muita gente contesta essa história, né? E isso foi em 1931 e o Murnau tinha 42 anos, né? Então morreu jovem. Não chegou a ver o Tabu, né? Não chegou a ver o Tabu, né? O último filme dele, que é um grande filme também, eu gosto bastante do Tabu. Um filme. E agora, e esses Quatro Diabos lá, o filme dele de 28? Pois é, o que será tem... que um dia alguém acha? Cara, não acho difícil, hein? Mas o que tem é uma recriação. Inclusive você descobre aí, eu já
Eu tenho ele, mas ainda não consegui ver, assim, de arrumar saco para ver, porque é uma recriação em fotos, né, em alguns frames e fotos do set de filmagem, estilos do filme e tal. Tem uma narração tentando recriar o que seria a história do que muitos dizem que é o grande filme dele, né, perdido, né? Acho que ele tem coisa de uns 8 filmes aí perdidos. E só lembrando que o Murnau, de certa forma, é retratado naquele filme A Sombra do Vampiro, né? Eu não cheguei a ver esse filme, mas eu sei. Na pele do Malkovich, né? É do Malkovich ou é do... Não, é A Sombra do Vampiro. Ou é do William não é? Dafoe? Não sei. Não, o Dafoe ele faz o que seria o... Ah, sim, faz o que seria o Shrek, Eu né? esqueci o nome dele. Max Shrek. O Max Shrek, É verdade, exatamente. tô confundindo, mas eu não cheguei a ver esse filme, não. Você viu, Sérgio? Eu vi, mas faz muito tempo. Daqueles filmes que eu eu também. acabo não lembrando praticamente nada. E ali tem uma insinuação nesse filme de que o Murnau ele também era viciado em heroína, né? Até um fruto lá da Primeira Guerra, que ele foi piloto e foi ferido e usou isso ali como, né, analgésico, né? Enfim, tinha efeitos terapêuticos, né? As drogas ali, né? Então ele ficou viciado. Também outra coisa, futilidade, assim, né? Não vem ao caso. Curiosidades, né? Legal, curiosidade. tem uma curiosidade aqui que esse negativo original do filme foi destruído no incêndio da Fox em 37, verdade. né? E o que se vê hoje é uma cópia aí que ainda bem sobreviveu, né? Uhum. E sobre o George O'Brien, a gente falou pouco, né? Não chegou a ser um grande ator, né? Não fez tanto sucesso, né? Ele tinha só muita presença física, era um cara forte, tudo, né? E eu acho que com o cinema falado ele caiu muito, né? Ele até não sumiu totalmente, graças ao John Ford, que ainda colocou ele em vários filmes. Ele fez muitos filmes mudos, né? Do John Ford. Ele fez muitos filmes mudos pro John Ford. E depois fez muito papel de coadjuvante em alguns filmes do John Ford. É interessante que eu li que ele, já quarentão, ele lutou na Primeira Guerra e já quarentão ele se realistou para ir para a Segunda Guerra, na Marinha, lutou na Segunda Guerra, já na casa dos 40 anos, e quando saiu ele já estava acabado assim pro cinema, né? E foi o John Ford que ainda deu uma colher de chá para ele, botou ele lá em 4 ou 5 filmes de cavalaria lá daquela. Fez Legião Invencível, fez Forte Apache também. Mas papéis totalmente esquecíveis, né? Pequenos, bem pequenos. Agora eu descobri uma curiosidade sobre o pai dele, cara. Que o pai dele era chefe de polícia e foi o chefe de polícia que ordenou a prisão daquele Roscoe Fatty Arbuckle. Não sei se vocês conhecem, que era um comediante na época. Sim. O cara era famosíssimo, ele chegou a rivalizar com o Chaplin. Escândalo, né? Ele era um comediante no nível do Chaplin no cinema. Acusado de assassinato, né? Eu acho que ele assassinou de fato alguém, né? Uma mulher, não lembro. Eu vi um documentário que disse que ele não... Foi uma festa, né? Que acho que ele promoveu e que tinha uma atriz lá que a mulher acho que chegou a ficar em beber pra caramba lá, passar mal na festa, ele teria estuprado a mulher e a mulher acho que 4 dias depois morreu. E ele foi inocentado, ele passou por acho que 3 ou 4 julgamentos lá e ele foi inocentado em todos. Você só está relatando o que aconteceu, você não está dizendo que... Pelo amor de Deus. Você não está dizendo que foi isso. Eu não estou dizendo se ele estuprou, não sei, não estava lá para ver, mas esse documentário sustenta que inclusive ele já teria saído da festa na hora que aconteceu isso. E que, mas o que aconteceu é que ele foi inocentado, se ele é culpado eu não sei, mas acabou com a carreira destruída por conta da imprensa, né? Porque aí sim. Aquilo virou um grande escândalo da época. Como sempre acontece nesses casos. Né? E o cara não voltou mais a trabalhar, e agora se ele era culpado ou não, eu realmente não sei. Vai ficar aí no imaginário. Aurora. Tá bom? Por mim tá muito bom. Alguém quer falar mais um pouco sobre o porco? O porco bêbado, o que você acha do porco bêbado? Você achou bacana aquilo? Pra começar, foi alcoolizado ali o porco. Não, eles colocaram óleo, acho, no chão.
Não, Óleo? Não, o porco não, tá com... não, eu acho que não. Eu acho que é óleo que tem no chão. Aquele vinho que o cara Não, tá mas bebendo, que cai ali, fica aquela mancha escura, eu acho que é óleo. Eles colocam o porco ali em cima e o porco escorrega no chão. Repara de novo nessa cena. Pode ser. Eu prestei atenção Pode na ser. cena do porco, entendeu? Pode ser. Tá, mas Mas ele vai meio cambaleante ali, Não, mas sei acho lá. que ele tá escorregando pra burro, coitado do porco. O que incomoda Escorregando pra ali, porco mesmo. o que me incomoda ali não é se o porco bebe ou não. O que me incomoda é o close que eles dão no. Tem um plano ali que dá um close no porco. Reparou isso ali? Tem um plano totalmente surreal que o porco dá uma virada de... segundo o John Bailey, né, que é o cara que faz o comentário aí, o POV, né, o ponto de vista da garrafa, olhando pro porco. Isso, É exatamente. meio bizarro aquilo ali, Não, tá mas louco. é curioso. Mas é isso aí, encerrando com o porco então. Valeu, Alexandre, a participação. Valeu, pessoal. Até mais, até a próxima. Valeu, Sérgio, até a próxima. Valeu, até a próxima. Um abraço. Abraço!